Oi, meus amores! Me conta uma coisa, já aconteceu com você, a hora que você olha para sua cliente com a maquiagem finalizada e você enxerga que ela está totalmente laranjada, completamente diferente do colo, por exemplo? Então, isso acontece porque provavelmente essa sua cliente tem o subtom de pele oliva e você não soube identificar e muito menos executar a maquiagem correta. Então, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a analisar uma pele oliva e executar essa maquiagem de forma perfeita. Eu sou a Michelle Góes, criadora do método Maquiagem Embelezadora. E para você não perder nenhum conteúdo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. A primeira coisa que você precisa identificar e analisar, bater o olho quando a cliente chega para você, é o subtom e a intensidade da pele da sua cliente. Nós já conversamos em alguns vídeos aqui o que é intensidade, o que é subtom e existe uma grande diferença. Aqui nós temos uma modelo maravilhosa de pele oliva, que é o subtom que predomina, tá? Porque você já sabe que o subtom, ele pode variar dependendo dos anos, dependendo da idade, dependendo do que se come, dos medicamentos, de qualquer etapa da sua vida. E você sabe também que o subtom, ele pode ser variado. Uma pessoa, ela nunca vai ter somente um subtom, tá? E também não vai ter só um subtom pro resto da vida. Então, a gente precisa olhar para sua cliente e identificar qual o subtom que predomina. A gente já conversou também das cores primárias, que são vermelho, azul e amarelo. Então, essas cores, elas formam cores secundárias e cores terciárias, né? Quando a gente está falando de subtom oliva, na maioria das vezes nós encontramos um subtom terciário, porque a gente está falando de subtom amarelo esverdeado e amarelo azulado. Então a pessoa, ela nunca vai ser 100% verde, entenderam? A gente olha para ela, a gente encontra com predominância. No caso dessa modelo, eu vejo pontos amarelos esverdeados, principalmente em volta da boca, em volta dos olhos, aqui nessa região de testa, em alguns pontos de colo e pescoço. Porém, ela também tem alguns pontos alaranjados. Mas, poxa, Michelle, tem como ter essa mistura, um subtom mais frio com um subtom mais quente? Sim, gente, a gente consegue ver isso, identificar isso. E esse é o grande diferencial de um maquiador que tem o seu olhar clínico treinado para conseguir fazer essa avaliação e conseguir executar na hora da maquiagem. Normalmente, a gente vai precisar trabalhar em algumas regiões de forma diferente de outras. Então, talvez eu tenha que fazer misturinhas de base, talvez eu tenha que, em algumas regiões, trabalhar com uma base mais escura, em outras regiões, uma base mais clara. E, às vezes, eu preciso neutralizar uma base ou até mesmo transformar o subtom dela, que é a grande dificuldade. Porque, às vezes, eu tô enxergando uma base alaranjada ou amarelada, e essa base não é nem alaranjada e nem amarelada, ela talvez seja amarelada alaranjada. E daí eu penso, o que eu tenho que usar de corretor para conseguir neutralizar ou transformar esse subtom? Se a gente se apega nas cores opostas do círculo cromático, a gente sempre vai ficar com aquela regrinha. E, gente, maquiagem não tem regra. Maquiagem a gente cria muitas possibilidades. Então você precisa entender primeiro de tudo, antes da gente começar na prática, que a colorimetria de cabelo não funciona pra gente, a colorimetria de análise cromática não funciona pra gente, a colorimetria das artes não funciona pra gente. A gente precisa ir testando, identificando o que a pele tá precisando, o que a pele tá sentindo ali de necessidade, e com o nosso olhar clínico a gente vai executando e conseguindo o resultado esperado. A grande confusão quando a gente vai identificar uma pele oliva é que a gente acha que é uma pele amarelada. E quando a gente aprendeu, lá antigamente, a gente aprendeu que amarelo é quente, que vermelho é quente, que azul é frio. E muitas das vezes não é assim que funciona.
O amarelo, ele pode ser quente e frio, dependendo da comparação e dependendo da onde a gente tá colocando essa cor, né? Então, ó, eu olhando aqui, eu falei pra vocês que ela tem alguns pontos alaranjados, porém o que predomina, principalmente no rosto, é o subtom oliva. Então, ó, coloquei uma base aqui mais ou menos na intensidade dela e acabei de identificar que essa base tá ficando totalmente alaranjada. Vou colocar em outro ponto do rosto. E a mesma base que aqui tá ficando mais alaranjada, aqui eu consigo ver que ela tá mais amarelada, alaranjada. É possível vocês verem isso? Já aqui no pescoço, ela vai ficar um pouco menos alaranjada do que na região que predomina o oliva. Uma dica aqui pra vocês. Quando vocês verem que a base tá ficando alaranjada demais, provavelmente a região que você tá aplicando ou o que predomina como subtom é o subtom oliva. Amarelada demais, alaranjada demais, porque o oliva ele faz isso, ele acaba saturando. A pele oliva, ela é meio camaleão, sabe? Ela se adapta com o quente e ela se adapta com o frio. É muito louco. Então, às vezes você fala assim, ai, mas harmoniza com os dois, por isso que existe aquela grande confusão, a pele oliva é neutra. Na análise cromática eles classificam a pele oliva como neutra, né? Porque realmente é uma pele que se adapta, mas a gente consegue ver grandes diferenças na maquiagem. Então, quando eu olho para uma pele oliva com uma base mais alaranjada, eu vejo que ela fica amarelada e alaranjada demais, né? E se eu vou totalmente pro frio, fica frio demais. Então a gente tem que conseguir equilibrar e por isso a confusão do neutro. Mas vocês já sabem que o neutro não existe na maquiagem, a não ser os produtos. Eu testei aqui nela a base Forever da Dior, a 2W, que é uma base quente para a intensidade de uma pele média, que é o caso dela. Então vocês viram que ela apresentou cores diferentes em lugares diferentes. E é assim que eu provo pra vocês que nós temos subtons diferentes no mesmo rosto. Agora, eu vou testar a base NC20, que comparada à base 2W da Dior, ela fica até mais amarelada. Vocês conseguem ver essa diferença? Ó, a de cima tá totalmente alaranjada e essa daqui tá mais amarelada. Sozinha, ela até aparece um amarelo mais esverdeado. Mas quando eu comparo as duas, fica uma mais amarelada e uma mais alaranjada. Então vamos fazer o teste da NC20, que eu acho que vai combinar melhor. Combinar melhor, vai combinar mais. Até em questão de intensidade, conseguem ver? E outra coisa, conforme vai secando, ela vai apresentando ainda mais cor. Então olha só, eu peguei uma base mais alaranjada e eu peguei uma base mais amarelada. E eu enxergo o oliva como uma pele mais amarelada. Então por que a base amarelada não ficou boa? Né? É essa pergunta que você tem que se fazer. Então agora chegou a hora da gente começar a pensar nos ajustes. Porque eu tenho bases de intensidade, porém a cor tá saturando demais. Por quê? Porque quando a gente soma a cor da base e a cor da pele, a gente tem outra cor. Então, a gente precisa aprender a fazer teste de base. Não caiam nessa que você tem que olhar e já saber a base que você vai usar, a quantidade. Não, gente. É claro que para você treinar o seu olhar, você precisa testar vários tipos, treinar durante a semana, fazer vários tipos de maquiagem, entender, né, como que funciona a pele com os produtos. Mas na hora do cliente, para você não perder muito tempo, você precisa testar pelo menos 2 a 3 tons de base ali. Isso é normal, não vai gastar 1 minuto da sua 1 hora, por exemplo, como de uma maquiagem, né? Então você precisa realmente treinar para chegar na hora e, se você tiver dúvida, diminuir isso o máximo possível. Então eu retirei aqui os testes porque eu já entendi o que eu preciso fazer. E o que eu preciso fazer nem sempre eu vou usar a cor oposta. A gente tem que pensar que quando a gente usa cor oposta para neutralizar uma base, eu tô neutralizando ela. Se ela é muito amarelada, eu tô tornando ela menos amarelada. Se ela é muito alaranjada, eu tô tornando ela menos alaranjada. Ou seja, para neutralizar um laranja eu usaria azul, para neutralizar um amarelo eu usaria lilás. Mas se eu quero transformar esse subtom, muitas vezes eu preciso adicionar a cor que está faltando. Então eu vou usar aqui uma base NC20, que é a que deu certo, porque a 2W da Dior não deu certo. E eu vou adicionar um pouquinho de verde,
Esse verde tá totalmente condizente ao valor tonal dela, tá? Que isso é uma coisa muito importante. Se você não souber respeitar o valor tonal, vai dar ruim. Não é qualquer verde e não é qualquer quantidade que vai dar certo. Vou colocar esse verde aqui do lado e vou adicionando ele aos pouquinhos. Essa misturinha demora um pouquinho, mas também não vai tomar mais que 1 minuto do tempo total ali da sua maquiagem. Você pode ir ajustando na própria pele ou você pode ajustar antes, como eu prefiro, e ir testando se vai ser necessário adicionar mais ou menos. Aqui eu já consegui, é como se fosse quase uma temperagem, tá, gente, de chocolate. Eu amasso aqui o produto mesmo. E agora eu já vou testar no pescoço. Olha lá. Quanto mais essa base sumir, mais significa que eu tô no caminho certo. Olha só, gente. Testei. Vou espalhando. A base vai super se adaptando. Completamente diferente se eu pegar ela pura. Vou pegar ela pura aqui de novo pra vocês verem. A mesma base. Ó, no mesmo lugar. Virou um pouquinho. Por mais que eu espalhe, você consegue ver a base, tá vendo? Aqui. Olha lá. E a hora que secar, ela vai ficar mais amarelada ainda. Pra fazer esse ajuste, eu tô usando o Círculo Cromático Neutralizer da Kryolan. Eu adoro as cores que tem nele. Eu tenho outros corretores também, mas vocês sabem que eu sou fã de Kryolan, né? Então vamos lá. Vou começar neutralizando essa pele somente com base, tá, gente? A pele dela já tava pronta, com preparação de pele. E a intenção aqui é não precisar descer essa maquiagem pro colo. Às vezes é necessário, mas quanto menos necessário for, significa que você tá certo. Aqui eu não tô te ensinando um passo a passo de uma pele resistente, nada disso, tá? Tô ensinando vocês a escolherem as cores, a fazer os ajustes pra maquiar uma pele oliva. Então, olha só. Eu ainda vejo amarelado, que é o que eu enxergo como predominância, mas é um amarelado esverdeado. E voltando lá no começo da aula, a gente aprendeu também que pode ser azulado. Então, se eu enxergasse mais azul nessa pele, eu também teria que pensar em qual ajuste fazer, com qual cor, para conseguir prevalecer o azul. Gente, olha só, acabei de falar aqui pra ela, nem parece que ela está de base. Então, é muito maquiagem embelezadora isso, vocês não estão entendendo. Porque a gente consegue realmente identificar, aplicar e valorizar. Não tem diferença de colo, não tem diferença de nada. E não tem dessa, eu deixo mais escura pra maquiagem ficar mais bonita, né? No caso do olho, pra demonstrar. Não, a gente tem que respeitar contraste, intensidade, subtom. E daí a mesma coisa eu vou fazer com os corretivos. Agora eu vou colocar corretivo só pontual, porque vocês viram que eu já consegui neutralizar essa pele como um todo, sem precisar fazer camadas e camadas, né, de produto. E a mesma coisa a gente precisa começar a analisar. Olha só, aqui eu tenho um corretivo completamente rosado. Olha como sozinho, principalmente, ele destoa totalmente do que a gente tá enxergando na pele. Quando eu coloco esse, se aproxima mais, é fato, né? Você consegue ver que tá mais aproximado, porém ainda está muito amarelado perante ao que eu estou vendo. Então a mesma coisa eu vou fazer com o corretivo. Vou pegar um pouquinho para ajustar, pra gente conseguir cobrir um pouquinho mais dessa olheira dela, e depois vem a parte de contornos e pó. Coloco um pouco de corretivo, nada mais que isso. Pego um pouquinho do verde, vou colocar aqui do lado. Muitas vezes o corretivo tem tudo a ver com a proporção. Lembra lá na base? Foi um pouco a mais. Corretivo, olha o tantinho de produto, menos o produto de ajuste. Vou misturar. Tô adicionando aqui a cor que está faltando, de acordo com o meu ponto de vista. Misturo.
Olha pra cima e aplico. O corretivo eu gosto porque ele dá um pouco mais de projeção para esse rosto, né? A gente consegue dar um pouco mais de volume e um ar um pouco mais saudável, né? Posso aproveitar aqui a zona T, já fazer um strobe, um contorno invertido, clareando o centro e deixando as extremidades de nariz e testa mais escuras somente no cor da base. É um contorno invertido. Assim eu consigo dar mais luz e projeção. Eu tenho uma ideia sobre a pele oliva que na pele a gente harmoniza, a gente ajusta, a gente chega no que a pele tá pedindo. Mas na hora de harmonizar as cores da maquiagem, sombra, batom e blush, eu, Michelle, faço um pouquinho diferente do que tudo que você costuma ver. Eu gosto de harmonizar com tons mais frios. Eu não gosto de colocar laranja numa oliva. Eu não gosto de colocar dourados muito amarelados ou alaranjados numa oliva. Porque, como eu falei lá no começo, eu acho que satura demais. Então, eu sempre opto por cores mais frias. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou usar um blush mais magentado, vamos dizer assim, da Matiz do Magenta, que é mais esfriado. E eu acho que totalmente sobressai. Porque tudo que vai mais pro laranja ou pro amarelo é como se fosse a pele. Satura demais, fica amarelado demais, alaranjado demais. Sorrisinho. Já vou iniciar a aplicação do blush. Olha como grita, como fica bonito, como com pouco já dá uma saúde. Abrir os olhos. E para contornos, eu sigo a mesma ideia. Vou pegar aqui um contorno que aparentemente é um marrom. Parece um neutro, só que bem mais esfriado do que esquentado. Conseguem perceber? Sorrisinho. O contorno vai vir bem levinho, porque a intenção aqui, como eu falei pra vocês, é mais uma escolha de produtos, de como harmonizar e fazer, do que uma super pele resistente ou uma pele para noivas. Mas temos essas peles aqui no canal, gente. Bem levinho, encontro zigomático. O mesmo pincel, olha só. A gente tem que pensar que atendimento tem que ser prático. O cliente tem pressa, ela quer sair no horário. Então, o que eu puder economizar de tempo e facilitar, né, vamos dizer assim, descomplicar a maquiagem, porque tá numa moda, né, gente, que a galera gosta de complicar as coisas. A gente tem que tornar isso prático. A gente tem que aprender o passo a passo para saber o que tem que ser feito e aprender a descomplicar as coisas. Então, olha lá, o mesmo pincel do blush. Pincel um pouco mais gordinho pra gente conseguir já aplicar esfumando. Com isso eu ganho tempo e beleza. Porque uma das coisas fundamentais da maquiagem embelezadora é tudo esfumado e nada marcado. Mais um sorrisinho. Vou pegar um pincelzinho menor pra gente só evidenciar um pouquinho o narizinho. A gente já tinha feito isso com o strobe. Mas agora, um pouquinho mais concentrado. E o contorno continua mais esfriado. Olha só, chegou a hora da gente selar essa pele, tá?
E o que eu quero mostrar pra vocês é que na hora da escolha do pó, existem infinitas possibilidades, assim como as bases, né? A gente não pode simplesmente pegar um pó, por mais que você ache que ele é translúcido, e eu já falei sobre isso aqui pra vocês, e sair aplicando. Todo pó vai adicionar cor, a não ser que ele seja translúcido de verdade, e isso é o que menos existe. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um C2, é o pó que eu uso em mim. Eu também sou oliva. Ele não parece super branco? Aí eu tenho que testar pra ver se não vai acinzentar na pele dela. Vou pegar aqui um C4 e Studio Fix. Comparado ao C2, ele já tá bem escuro, mas parece que vai harmonizar melhor com a pele dela. Então eu também tenho que ficar fazendo esses testes. Mas eu posso usar só translúcido? Pode. O único problema de um pó translúcido é que ele não vai dar o acabamento, a durabilidade para uma maquiagem social, por exemplo. Então, por isso que eu gosto de fazer misturinhas. Acabo misturando Mineralize com Studio Fix e talvez o translúcido só no final para rebater um pouquinho mais de luz e dar aquele aspecto um pouco mais acetinado. Eu vou fazer uma misturinha aqui da linha Mineralize. É um pouco mais translúcido com o Studio Fix, que é um pouco mais compacto no sentido de pancake mesmo, sabe? Eu peço pra minha cliente olhar pra cima, faço o primeiro teste aqui. Por quê? Porque se ele ficar escuro aqui na olheira, já significa que não vai ficar bom pro resto do rosto. Então eu gosto muito disso. Ó, apliquei e achei que já ficou ótimo. Questão de quantidade é pouco, eu pego uma pitadinha de cada um. Com isso eu já vou matificando essa pele. Os centros com esponjinha. Laterais de nariz, cantinhos. E depois eu venho com um pincel um pouco mais gordinho para selar o restante do rosto. Gente, essa modelo, ela não é modelo, tá? Ela é amiga mesmo, é cliente. A gente só tem cliente linda aqui nesse Maringá, vocês não estão entendendo? Temos uma cliente real. E após a aplicação do pó, eu gosto muito de vir com o Fix Plus pra gente reidratar essa pele e ver a cor que ela tá apresentando. Blushzinho pra gente devolver a cor, que o pó acaba roubando um pouquinho a cena. Ó o sorrisinho. Sorrisinho pra amiga Falciane. Quando tem possibilidade, eu amo usar um blush mais cintilante. E daí agora, gente, eu vou aproveitar pra selar o contorno. E agora sim, se eu quiser vir numa pegada bem de leve, um pouco mais bronzer, eu posso. Vou usar aqui o Give Me Sun. Também da MAC. O blush que eu usei é o Unlimited da Kiko. Essa pegada mais bronzer eu gosto mais só nas laterais. Pra fazer essa selagem do nariz, eu já venho com uma cor mais esfriada. Agora eu vou fazer uns pontos estratégicos de iluminação. Iluminador também mais esfriado. E em contraste com o bronzer vai ficar mara. Bem estratégico mesmo, por mais que a pele dela é perfeita, nos permite usar bastante iluminador. Eu prefiro somente em pontos estratégicos e deixar o brilho natural e tomando conta.
Acabei de passar um gelzinho na sobrancelha, uma máscara de cílios, esse gloss, e eu quero que vocês reparem como é que ela está harmônica, sem mesmo, gente, colocar sombra nos olhos, sem mesmo a gente conseguir trabalhar um esfumado, por exemplo, né? É uma maquiagem, claro, que eu faria os olhos bem lindos, mas que com pontos corretos de cor eu já consegui valorizar a beleza dela, né? E o principal, eu não destoei nada, cor de rosto com cor de colo, tá tudo condizente com o que ela me trouxe de possibilidade em relação às cores e subtons de pele dela. E o mais legal é que, se você conseguiu entender tudo isso que eu tô te falando, você já vai sair na frente de 90% dos maquiadores. Porque hoje em dia se fala em pele oliva, mas, na verdade, a pele oliva ela sempre existiu. Ela não é uma pele que só tem lá nas Arábias, né, nos Egitos, que a gente fala, porque lá é realmente muito comum. Porém, a pele oliva, eu falo que o mundo é oliva. Todo mundo que a gente maquia é oliva. Mas não é só isso. Então, você precisa entender que nós temos vários outros subtons e que cada subtom vai ter uma necessidade diferente. Aqui, lembra que eu falei pra vocês? Pediu verde, mas vai ter subtom oliva que vai pedir azul. E como é que você vai saber isso? Eu vou ter subtom alaranjado. Talvez uma base alaranjada fique boa, mas e se ficar muito alaranjada por conta da intensidade? Como é que eu vou descer o valor tonal dessa base, né? Então você precisa saber identificar, analisar e conseguir saber o que você precisa fazer para conseguir o resultado final esperado por você e pelo cliente. Eu costumo falar que um maquiador de verdade, um maquiador que se preze, ele sabe atender e tem a obrigação de atender qualquer pessoa que sentar na sua cadeira. Porque você não sabe quem é que vai aparecer, a pessoa vai te ligar, vai agendar um horário e você precisa estar preparado, confiante para conseguir executar o teu melhor como um maquiador profissional. E para você se sentir confiante e conseguir atender qualquer cliente que senta na sua cadeira, você precisa de conhecimento e orientação. Então eu te convido a conhecer o método Maquiagem Embelezadora, em que eu me aprofundo completamente nesse mundo das cores, do visagismo e que vai fazer toda a diferença no seu atendimento e fazer com que você, além de se sentir confiante, consiga atrair muito mais clientes. Eu vou deixar o link aqui embaixo e eu te espero, hein, no método Maquiagem Embelezadora.